Meu celular tocou em cima da mesa da cozinha e o cheiro do bolo que eu fazia para o aniversário do meu neto ficou de repente sem graça. Era uma quarta-feira de tarde, eram 15h17 e eu estava lavando as frutas que íamos usar na cobertura. A voz do Fábio, o fotógrafo do casamento do meu filho, entrou espalhando uma urgência que eu não conhecia nele. Dona Lúcia, a senhora pode vir ao estúdio agora? Tem uma coisa que precisa ver antes de qualquer outra pessoa, ele disse. Minhas mãos ficaram escorregadias com o sabão, senti o azedo do limão na língua e o som do relógio na parede pareceu ficar mais alto. Eu tinha 62 anos. Aquelas frutas na pia me lembraram das festas que eu costumava preparar quando o Osvaldo ainda vivia e me ajudava a acertar o ponto do pudim. O que aconteceu, Fábio? Eu tentei soar calma. Ele respirou fundo. Não posso falar por telefone, só venha. Saí de casa com a blusa ainda com cheiro de canela, peguei a bolsa que ganhei do meu filho no Natal e tive aquela sensação estranha de que o chão tinha mudado de lugar. No estúdio, a luz branca me cortou os olhos. Fábio abriu uma pasta no computador e quando ampliou, a imagem encheu a tela. Marina, minha nora, beijando outro homem atrás de uma cortina do salão. Não era um erro de foco, havia 5 fotos tomadas de ângulos diferentes, mãos entrelaçadas, rostos próximos. Eu segurei a borda da mesa para não cair. Naquele instante, tudo que eu acreditara nos últimos 2 anos, o abraço carinhoso, os pedidos de ajuda para comprar móveis, a passada constante de visitas com sobremesa na tigela, se reorganizou em outra forma. Não era cuidado, era um plano. Se você quer saber como uma mãe descobriu uma traição que virou golpe e como reunir impressões, áudios e provas para recuperar o que lhe tiraram, fique comigo. Se gosta de relatos reais como este, inscreva-se, você não vai querer perder a sequência. Conheci Gabriel quando tinha 24 anos, numa repartição onde entregava papéis e sorria para todo mundo como se fosse um remédio contra o dia ruim. Ele era jovem, tinha um sorriso meio torto e um jeito de segurar minha mão que parecia prometer abrigo. Cresci numa casa pequena do interior, aprendi a costurar com a minha mãe, fiz magistério e me mudei para a cidade grande com uma mala, uma vontade de fazer da vida algo digno. Casei com Osvaldo cedo, tivemos Gabriel e depois que perdi meu marido para uma doença difícil, dediquei os dias a mimar meu filho e a transformar cada aniversário em uma página de memória. Estudei à noite, formei minha administração com quase 50 anos para gerir melhor minhas economias e guardei todo o esforço em uma poupança que considerei um colchão de segurança para quando precisássemos de algo grande. Hoje, eu trabalho com pequenos eventos e bordados sob encomenda, mas aquilo que me tornou vulnerável foi a confiança que eu tinha depositado em quem dizia amar meu filho. Não imaginava que amor poderia mascarar manipulação. A infância simples me ensinou a valorizar objetos pela história que carregavam, e ver um móvel querido desaparecer do meu lar doeu mais do que qualquer número na conta. Essa bagagem veio comigo para cada decisão que tomei nos meses que mudaram minha casa e minha vida. Quando Marina entrou em nossas vidas, tudo foi sutil e bem costurado. Ela apareceu pela primeira vez num churrasco, trazendo uma travessa de salada que tinha cheiro de ervas frescas e um sotaque do sul que me lembrou vizinhas da minha rua. Logo disse mãezinha com uma entonação calculada e Gabriel sorriu com aquele orgulho de quem traz para casa alguém que combina com a família. As primeiras semanas foram uma chuva de pequenos gestos. Ela trouxe toalhas novas, pintou o corredor de uma cor clara, perguntou se podia arrumar o armário que era do Osvaldo. Eu achei bonito. Havia também Lucas, o padrinho, que era amigo de infância do Gabriel e ficava mais tempo do que o habitual em casa, sempre com um riso fácil e um copo de café sempre meio vazio. Fábio, o fotógrafo, veio apenas para registrar o casamento, mas com o tempo virou quase um amigo de visitas, porque trazia as fotos e conversava com sinceridade. Ana, a vizinha, me alertou uma vez sobre olhares estranhos na festa de despedida e disse: "Você reparou como a Marina ficou perto do quadro da família, sem coragem de entrar no assunto?" Ricardo, investigador particular, apareceu depois, com um cartão em mãos e um olhar prático. A família cresceu. Marta, a irmã do Gabriel, me trouxe flores no chá pré-casamento. Doutora Helena, a advogada, foi recomendada por uma amiga e ia ser nossa referência legal. E Sofia, a amiga de faculdade do Gabriel, trouxe um discurso no casamento que parecia escrito para consumo. No começo, as palavras doces eram tantas que eu me deixei levar.
Gastamos com a festa, com a viagem curta dos noivos e com reformas no quarto de casal. Eu assinei alguns cheques e autorizei pagamentos porque confiei. Olhar as mensagens antigas agora era ver um roteiro que eu mesma ajudara a escrever. A preparação para o casamento foi um período de investimento emocional e financeiro que veio embalado em cuidado. Lembro do dia em que fechei contrato com o buffet, do gosto salgado do desgaste quando negociei o valor com a proprietária e do cheiro forte do perfume de Marina na loja de vestidos. Paguei R$ 42.500 para a festa, divididos em parcelas que achei que caberiam no meu orçamento. Compramos a poltrona nova para a sala por R$ 3.900, a reforma do banheiro saiu por R$ 7.200, porque disseram precisava ficar aconchegante para os recém-casados. Cada compra vinha com uma razão legítima. A toalha era para preservar um móvel antigo, a moldura do quadro era para valorizar fotos de família. Eu me vi escrevendo cheques e assinando comprovantes, porque para mim era investimento em felicidade coletiva. Em várias reuniões com fornecedores, houve conversas longas e calorosas. Em uma delas, com o decorador, a sala cheirava a cera e tinta fresca. Ele apontava amostras de tecido e dizia: "Isso traz alma". Em outra, o vendedor da loja de móveis, com o ar de alguém que conhece histórias, tocou a madeira da poltrona e comentou que este modelo dura gerações. Eu ouvi depoimentos, tomei notas, fiz escolhas. Tudo parecia parte de um sonho. O que eu não percebi foram as pequenas parcelas onde minha autonomia foi reduzida, pedidos sutis para eu não tocar determinados contratos, sugestões insistentes para que cedesse assinaturas, a promessa de que tudo se ajeitava depois. Naquele tempo, eu preferia acreditar na palavra de quem sorria. O dia do casamento foi um contraste bruto entre a alegria coletiva e os sinais pequenos que eu só veria depois como pistas do que viria. A manhã amanheceu com cheiro de café e bolo, e o salão tinha luz dourada que fazia o carpete vibrar de ouro. Gabriel estava tenso, com a mão dele suada na minha, e Marina caminhava com um vestido que parecia ter sido desenhado para guardar promessas. As músicas escolhidas tinham notas que me apertavam o peito, a voz da cantora entrou suave como algodão, e as conversas eram um zumbido constante no salão. Havia olhares que se cruzavam além do protocolo, e Lucas ria de um jeito que me incomodou mais tarde. Durante a recepção, fiquei observando detalhes. O carrilhão do relógio marcava horas exatas. As mãos de Marina mexiam a taça de vinho como quem esconde algo, e ela conversava sussurrando com alguém que eu não reconhecia entre as sombras das cortinas. Fábio me puxou para o canto, com a expressão dura, e disse: "Olha as fotos que eu tirei no fim da festa". Eu só queria acreditar que eram cenas banais de alegria, mas quando ampliou o arquivo, vi Marina apoiada contra um homem que não era meu filho. Beijos trocados no recanto do salão, sorrisos cúmplices. Eu senti o gosto do sal na boca e um frio antigo subindo pela nuca. Durante a festa, houve trocas de olhares entre mim e Marta, que disfarçava com um sorriso que tremia nos cantos. Sofia tentou minimizar tudo com um comentário leve: "Todo mundo festeja", mas eu vi o desconforto nos olhos dela. Havia pelo menos 10 conversas diretas naquela noite. Eu perguntei a Gabriel se estava feliz. Ele respondeu com um olhar distante. Eu questionei Marina sobre o riso com Lucas. Ela negou e sorriu. Fábio me puxou e disse: "Dona Lúcia, confie em mim". Lucas provocou Gabriel e disse: "Você escolheu bem". Marta me abraçou e sussurrou: "Mãezinha, vamos conversar depois". Essas trocas foram sementes que germinaram como suspeitas. A convivência depois do casamento foi um lento processo de usurpação de pequenos espaços, emocionalmente cruel e quase imperceptível no início. A poltrona que eu tinha guardado desde a morte do Osvaldo sumiu do canto da sala, e no lugar veio uma peça moderna que não combinava com a casa. Minha caixa de lembranças foi empurrada para o sótão com a desculpa de organizar melhor. As regras começaram a aparecer em bilhetes colados na geladeira, com horas de uso da televisão e listas de tarefas que ninguém me consultou. Marina passou a usar a cozinha como se fosse dona da casa, deixando perfumes fortes e panelas que eu não conhecia. Havia um toque nas manhãs quando acordava e encontrava uma gaveta que eu costumava abrir vazia. Os lençóis tinham um cheiro de amaciante diferente, e o som da porta ao entardecer parecia ser a confirmação de decisões que eu não tomei. Eu me via reduzida a espectadora. Quando questionei com gentileza, ouvi frases ensaiadas. "É só para organização, vou cuidar melhor, não se preocupe, mãe".
Em uma conversa tensa, Gabriel disse: "Mãe, confie em mim." E eu senti uma mistura de dor e incredulidade. Aos poucos percebi documentos que não estavam comigo. Uma procuração assinada em nome de Marina que autorizava movimentações bancárias e pequenas vendas de imóveis. E um contrato de reforma assinado sem minha ciência. A sensação era de perda de responsabilidade sobre minha própria vida. Numa tarde, encontrei a chave da caixa da herança do Osvaldo fora do lugar, e o couro da pasta onde guardava as notas estava amassado. O tato daquela pasta me contou mais do que palavras. Eu comecei a registrar tudo em cadernos, anotando datas, conversas e qualquer detalhe que pudesse virar prova. As suspeitas cresceram até que virei investigadora da minha própria casa. Liguei para o Fábio, que me mostrou como arquivar fotos, e pedi que guardasse cópias em pendrive. Contratei Ricardo, o investigador particular que Ana me indicou, e paguei R$ 2.800 pelo primeiro mês de trabalho de campo. Ele trouxe um relatório, gravações e horários. Em conversas com Ricardo, houve trocas diretas que deixaram claro o caminho. Eu disse: "Preciso saber se assinaram algo sem minha vontade." E ele respondeu: "Vou monitorar movimentações bancárias, redes sociais e encontros." Liguei para minha amiga Marta e pedi testemunho sobre visitas que considerávamos frequentes, e ela disse: "Eu vi um homem sair da casa às 5 da manhã uma vez." Fui ao banco com minhas folhas e pedi extratos. O gerente, Sr. Paulo, me atendeu com um semblante sério e disse: "Vamos abrir a investigação interna." Havia custos, burocracia e protocolos, reemissão de senhas, análise de contratos no cartório e solicitações de cópias autenticadas. Em certo dia, recebi um telefonema do investigador. "Dona Lúcia, temos áudios e fotos. É mais sério do que parecia." A voz dele soou calma, mas eu ouvi o estalo dos papéis no fundo, como se peso e implicância estivessem sendo alinhados. Comecei a juntar cada recado, cada extrato, cada mensagem. O cheiro do papel timbrado do cartório me dava uma certeza viscosa de que estavas prestes a transformar suspeita em fato. Quando juntei as provas, pensei em como expor tudo, sem destruir relações sem volta. Marquei uma reunião com Gabriel, convidei algumas testemunhas e montei uma apresentação com as fotos e áudios que Ricardo havia coletado, além de extratos e a procuração. Na cozinha, a luz amarela parecia clarear o que antes estava obscuro. Falei com a calma que puxei de toda uma vida de professora. "Gabriel, precisamos conversar sobre o que aconteceu." Ele sentou com as mãos entrelaçadas e saiu uma conversa em ondas. A sequência das falas foi intensa. Eu disse: "Você sabia da procuração?" Ele respondeu: "Mãe, eu não assinei nada." Eu rebati: "Mas seu nome aparece em mensagens." Ele disse: "Isso é manipulação." Eu mostrei as fotos e disse: "Olha isso." Ele tentou minimizar: "São segundos." Eu disse: "São provas." E assim fomos, até que a sala ficou pequena. Havia pelo menos 12 trocas diretas nesse encontro, onde cada fala era uma pedra que desmontava a versão ensaiada. Uma vizinha, Ana, confirmou que vira Marina levando caixas na madrugada. Marta contou sobre ligações vazias para minha mãe pedindo que eu assinasse documentos. Doutora Helena me orientou por telefone sobre os próximos passos e disse: "Vamos anular essa procuração se houver indício de coação." A tensão apertou como um nó. Em 2 parágrafos longos, lembrei memórias de infância e decisões que me acompanharam e descrevi o peso de confrontar meu filho em casa, com provas que eu juntei ao custo de noites sem dormir. Os sons da cidade lá fora eram mínimos. Dentro da casa, cada respiração parecia alta demais. Decidi que o confronto público seria inevitável para que a mentira não se recomponha nos bastidores. Com a ajuda de Fábio, preparei uma projeção das fotos e dos áudios para uma reunião com a família estendida, marcada no salão que, ironicamente, havia sido o cenário da festa. Convidei também doutora Helena para explicar os aspectos legais. No dia, o salão cheirava a café forte e documentos novos. Projetei as imagens em tela grande e cada foto ganhava um silêncio cortante. Começamos com acordo simples. Testemunhas como Ana, Marta e Sofia foram chamadas a falar. Havia muitas falas diretas nesse momento. Eu abri dizendo: "Essa é a minha prova." Fábio comentou sobre a sequência temporal. Ana disse: "Eu vi caixas na madrugada." Marta falou: "Ela pedia para eu ficar com a porta." Sofia tentou uma defesa fraca. Achamos que era confusão. Lucas riu de forma deslocada e Gabriel tentou mudar de assunto.
As reações foram imediatas. Alguns familiares saíram em prantos, outros em choque. Quando projetei o áudio em que Marina negociava a assinatura de uma procuração, ouviu-se um silêncio que durou segundos eternos. As pessoas falavam ao mesmo tempo, acusações, desculpas, pedidos de explicação. Em uma das trocas, Marina tentou justificar: "Eu apenas cuidei da casa." E doutora Helena respondeu: "Existem indícios de coação e enriquecimento sem causa." A voz do advogado foi direta e técnica, e isso trouxe um peso de autoridade que a situação precisava. No fim, houve um momento em que o sentimento coletivo se alinhou contra a versão manipulada, e a família começou a se reorganizar em torno de algo que parecia irreversível. Após o confronto, vieram as consequências práticas e os passos legais. Protocolamos uma ocorrência na delegacia especializada em estelionato, entregamos as fotos, os áudios e cópias dos extratos. Houveram reuniões no cartório para averiguar a autenticidade da assinatura na procuração e um perito grafotécnico foi acionado para comparação. Contratamos o doutor Helena formalmente e ela entrou com pedido de anulação da procuração por vício de vontade. Tecnicamente, o processo exigiu medidas como solicitação de cópias simples e autenticadas, juntada de provas digitais em formatos aceitos e envio de ofícios ao banco para bloqueio das transações. A descrição técnica do procedimento envolveu a coleta de extratos, emissão de certidões, petição inicial e medida cautelar para bloquear bens, tudo resumido em um relatório de aproximadamente 300 caracteres para uso no protocolo e em notificações formais. A Justiça respondeu em prazos que nos pareceram longos e curtos ao mesmo tempo. Análise inicial em 30 dias, resposta de perícia em 60 dias e medidas conservatórias sendo aplicadas para devolver parte dos valores. A negociação com Marina incluiu ressarcimento parcial de R$18 mil referentes a móveis vendidos, restituição de R$12.500 como adiantamento do buffet e a devolução da poltrona que eu tanto amava. Mas a recuperação material não foi imediata. Envolveu conversas, termos de acordo, reconhecimento de culpa e, em última instância, a anulação de atos assinados sob coação. O pós-confronto trouxe reconstrução e reparos práticos. Troquei as fechaduras da casa com o serralheiro Carlos, que veio cheirando a óleo e me entregou chaves novas alinhadas com cuidado. Reformamos a sala com a marcenaria do Sr. Paulo, que devolveu a moldura da poltrona ao canto onde ela sempre esteve. Recoloquei as fotos de família nas paredes com a ajuda de Marta e regaliei a casa um novo carrilhão para o relógio que agora tocava um som que eu escolhi. Em termos emocionais, iniciei terapia com a psicóloga Renata e comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas que sofreram golpes emocionais. Doutora Helena me orientou sobre como garantir que documentos futuros fossem assinados com testemunhas e com a presença de um advogado, e Ricardo continuou a monitorar eventuais movimentos suspeitos por mais 3 meses. A sensação de perda permaneceu, mas foi sendo substituída por uma sensação de controle resgatado. Em uma conversa com Gabriel, que foi dolorosa e necessária, ele admitiu ter sido manipulado emocionalmente e disse: "Mãe, errei e não te pedi desculpas antes." Eu respondi: "O que importa agora é consertar." Havia decisões práticas como devolver objetos, reaver valores e registrar boletins como prova para 2 instâncias, tudo feito com o apoio técnico de profissionais. Um mês depois, eu estava sentada no mesmo lugar onde o celular tocara e percebi pequenas mudanças. A casa tinha cheiro de café e tinta fresca e as violetas que eu replantei no parapeito estavam mais viçosas. Eu recebi uma ligação do banco confirmando que parte dos valores bloqueados havia sido regularizada e que R$14.200 voltariam à minha conta em até 10 dias úteis. Havia um senso de alívio, mas também um cansaço profundo. Fui ao grupo de apoio e conhecer novas histórias me fez perceber que não estava só. A relação com Gabriel era lenta para voltar ao normal. Ele vinha para visitas curtas e aos poucos voltamos a conversar sobre assuntos leves e sobre o que fazer com algumas peças da casa. A terapia me ajudou a entender os limites e a aceitar que o processo de confiança se reconstrói em pequenos atos de coerência. Neste primeiro mês, agradeci a Ana, a Marta e a doutora Helena por terem me acompanhado em audiências e vaias silenciosas de apoio. 3 meses depois, a recuperação material estava mais sólida. A anulação da procuração teve um parecer favorável do cartório após perícia e parte dos bens foi restituída.
Eu recebi oficialmente uma carta do advogado de Marina propondo um acordo de ressarcimento escalonado para o restante dos valores movimentados, que eu aceitei por pragmatismo. Nas reuniões finais com o perito grafotécnico e o representante do banco, foram definidos termos de reembolso. Psicologicamente, me senti mais firme. Recomecei a aceitar encomendas maiores de bordado e decidi fazer uma pequena exposição com o tema da casa e das memórias, para transformar dor em arte. Amigos antigos como Marta e Ana passaram a visitar com mais frequência e um grupo de vizinhos, incluindo a empregada de prédio, passou a me ajudar com pequenas tarefas. A relação com Gabriel melhorou em base de conversas francas e encontros em que documentávamos nossas decisões por escrito. A sensação de justiça foi crescente e a comunidade ao redor me trouxe calor. 6 meses depois, a vida tinha um novo ritmo. A casa estava pintada com cores que eu escolhi sozinha. A poltrona estava restaurada pelo seu antigo marceneiro e o relógio com carrilhão novo tocava nas noites de domingo. O processo legal estava em fase de homologação do acordo. Marina havia se mudado para outro bairro e havia pago parte do valor pendente. Recebi o documento de anulação da procuração em mãos, com o carimbo que trazia um peso de fechamento. Economicamente, recuperei a maior parte do que fora tirado e investi uma parte em uma poupança que agora exige assinatura minha e de testemunhas. Emocionalmente, aprendi a colocar limites e a notificar sempre um advogado antes de qualquer decisão financeira que envolvesse terceiros. Fiz amigos novos na associação de bordadeiras e ensinei a Sofia a bordar um lenço que se tornou símbolo do que reconstruir. Neste período, convivi com Gabriel de forma cautelosa, mas honesta. A casa se tornou um lugar de reconstrução e de vigilância, um espaço onde preservo memórias com a firmeza de quem aprendeu a não confiar cegamente. Sei que muitas pessoas que assistam a esta história vão pensar primeiro no dinheiro. Sim, recuperei R$ 57.900 entre devoluções e acordos, mas o que ficou de mais valioso foi a dignidade. Recuperei ao não me calar e ao transformar provas em ação. Aprendi a não confundir amor com entrega total e que às vezes amar é impor limites. Se esta parte mexeu com você, eu entendo. Não é só sobre dinheiro, é sobre confiança. Você já desconfiou de alguém que parecia tão simpático e de repente virou problema? Conta aqui embaixo, sim, aconteceu comigo ou nunca. E diga de qual estado você está assistindo. Se você comentar, outras pessoas vão se identificar e talvez encontrar força para agir. Vou ler os comentários e, se houver relatos que ajudem, posso trazer histórias de leitores neste canal. Agora, deixa eu contar como montei essa sequência de provas que mudou tudo e como você pode agir se estiver no meu lugar. No fechamento deste caso, houve acordos práticos e aprendizados. Inseri cláusulas que exigiam testemunhas em qualquer documento futuro, passei a registrar conversas importantes com gravações e a enviar por e-mail decisões que envolvessem valores. O método técnico que seguimos envolveu autenticação em cartório, perícia grafotécnica e pedido de medidas cautelares ao juiz, com prazo médio de resposta entre 30 e 60 dias, procedimentos que me foram explicados por doutora Helena como passos necessários para garantir reversão de atos praticados sem plena vontade. A comunidade que apareceu foi vital. Amigos como Ana e Marta foram testemunhas. Fábio guardou cópias das fotos em 3 dispositivos. Ricardo manteve arquivos físicos e digitais e o senhor Paulo do banco acelerou a colaboração para bloqueio de transferências. Em termos humanos, precisei perdoar no meu ritmo e aprender a redefinir laços. Se você se identificou com essa história, inscreva-se. Aqui contamos relatos reais de quem enfrentou traição e golpe e venceu. Sua inscrição ajuda a comunidade a crescer e garante que você não perca a continuação desta história. Vou publicar atualizações e entrevistas com especialistas que me ajudaram a entender procedimentos legais e emocionais. Não é pressão, é convite para quem quer acompanhar e se fortalecer. Se quiser saber mais detalhes sobre como organizei os documentos e quais profissionais contatei, deixe seu comentário que eu trarei mais informações e modelos de petições que usamos. As violetas na janela ainda florescem, e cada vez que rego, sinto que rego também uma parte de mim que insiste em seguir. A justiça devolveu grande parte do que havia sido tirado, e mais importante, a minha casa voltou a ser minha.
Aprendi a olhar para sinais pequenos e a não menosprezar a sensação de que algo está fora do lugar. Dignidade não se negocia. Se esta história tocou você, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que pode precisar ouvir isso. Boa noite e cuide das suas memórias.